Bom, meu nome é Maria Gorete, eu moro aqui na comunidade há 27 anos, sou professora da rede pública e sou uma das rainhas aqui da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e também ajudo a Irmandade, né, a receber escolas, as pessoas aqui na comunidade. E sou uma das guardiãs, né, desse patrimônio, né, dessa história, dessa cultura. A comunidade dos Artures, na verdade, ela surge no período da escravidão, né? Porque o Camilo, ele vem de Angola, na África. E esse navio negreiro, ele desemboca no Rio de Janeiro. Aí esses escravos são tragos aqui para Minas Gerais para serem vendidos. Aí o Camilo, ele é vendido por um fazendeiro aqui na cidade de Esmeralda, próximo aqui a Contagem. Aí Camilo, ele vai morar nessa fazenda, só que o Camilo, ele traz da África já toda uma cultura, uma sabedoria, porque nós sabemos que em Angola, no Reino do Congo, lá foi um dos primeiros países africanos a aceitar o catolicismo. Então o rei do Reino do Congo já tinha essas práticas de cultuar os santos devotos. Então a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, lá já existia no Reino do Congo. Aí o Camilo vem e traz já toda essa sabedoria, essa cultura com ele. É tanto que o Camilo, ele vai fazer parte da Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Contagem. O Arthur, que é o fundador da nossa comunidade, que é o filho do Camilo, ele já vai nascer na lei do ventre livre. Só que como o pai dele era escravo, então ele vai morar nessa fazenda em Esmeralda junto com o pai dele. E o pai dele consegue passar assim, muita coisa, muita tradição, muita cultura de raiz africana. Porque mais tarde ele vai ensinar isso tudo para os filhos dele, né? E a gente sabe que a escravidão, ela era tão forte assim para arrebentar, né, com a vida dos corpos negros, que um escravo ele não vivia mais que 35, 40 anos, né? Então, quando o Arthur faz 9 anos de idade, o pai dele morre. O pai dele morre e ele vai até o dono do pai dele, que era o fazendeiro, que ao mesmo tempo era padrinho dele, pedir para ele poder ir lá no velório e dar a última bênção no pai dele. Aí o fazendeiro pega o chicote, bate muito no Arthur e não deixa ele ir no velório do pai dele. Aí ele contava para os filhos dele que ele chorou muito, ficou muito revoltado. E naquele dia ele jura que quando ele crescesse e tivesse os filhos dele, que ele queria todos os filhos morando em volta da casa dele, para os filhos dele não sentir a dor que ele sentiu de não poder ir despedir do pai dele. Então ele cresce com esse sentimento, né? E quando ele se torna adulto, ele se casa, aí ele fica mais ou menos 1 ano casado, a esposa morre, ele fica viúvo. Aí depois ele casa com a irmã da esposa dele, que é a Carmelinda. Aí com a Carmelinda é que ele vai ter os filhos dele, né? Ele acaba tendo 10 filhos e 1 filho de criação. E quando ele já tinha uns 3 filhos mais velhos, pequenininho ainda, aí ele descobre que o pai dele tinha essas terras aqui em nome dos irmãos. Aí ele vem para cá com a Carmelinda, fixa a moradia aqui, e aqui começa a comunidade dos Artures, porque os filhos dele vão crescendo e vão construindo em volta da casa dele, igual ele jurou, e formando essa comunidade. E mais tarde, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, ela acaba, né, porque os mais velhos vão morrendo e o pessoal não vai continuando essa tradição. Aí o Arthur, ele acaba trazendo essa Irmandade para cá, para a comunidade. E junto com os filhos, ele levanta essa Irmandade.
porque todas as filhas dele serão rainhas da Irmandade. E todos os filhos terão uma ocupação de mestre, de capitão dentro dos grupos do Congado. Então ele refaz nessa estrutura da Irmandade com os filhos, constrói essa igrejinha aqui para Nossa Senhora do Rosário, ensina para os filhos todas as tradições, a cultura que o pai dele ensina para ele, e a gente mantém isso tudo vivo aqui na comunidade até hoje. Então, assim, o entendimento que a gente tem que o fator da terra foi muito importante, porque essa terra, ela passou a ser coletiva, né? Do Arthur e dos filhos dele, que foi o que ajudou a manter essa união dos irmãos, da família, ajudou a manter esse legado da tradição. E então, assim, foi muito importante. E essa terra também, o Camilo deixou, né, comprado no nome dos filhos. E a gente ficou muitos anos sem entender como que um escravo conseguiu comprar uma terra. E agora, em 2013, quando o IEFA foi fazer a pesquisa, levantar, né, a história da comunidade, os documentos, para ver da veracidade, né, dessa história, para a gente ser patrimoniado como patrimônio do Estado, do município, aí foi onde a gente descobriu, né, que o Arthur, ele havia casado com a irmã da Carmelinda, porque o pessoal conseguiu achar a certidão de casamento dele, a certidão de óbito da mulher, e conseguiu também achar nos documentos da Arquidiocese de Belo Horizonte que o Camilo, ele era tão devoto de Nossa Senhora do Rosário que as doações que ele fazia para a festa dela era bem maior do que as que os fazendeiros faziam. Então eles descobriram que ele trabalhava, mesmo sendo escravo e tendo um dono, né, que o dono dele tinha uma fazenda em Esmeralda, ele trabalhava para vários fazendeiros aqui da região de Contagem. E ele recebia pelos serviços. Me parece que trabalhava como uma espécie de meeiro. Meeiro, me parece que pegava a terra para plantar, né, e fazia a plantação à meia. Eu sei que ele recebia um dinheirinho bom, onde ele conseguiu comprar essas terras. Então, a questão da terra já era uma preocupação que ele tinha, né? E é tanto que ele deixa essas terras compradas. E quando o Arthur descobre, é onde ele consegue, né, construir a comunidade aqui nesse território. Então, assim, para nós isso eu acho assim, de extrema importância, porque a lei da abolição no Brasil vai ser uma das leis mais curtas. Aquela lei que fala assim, olha, a partir de agora é proibida a escravidão no Brasil, todos os negros estão libertos. Então, assim, é uma liberdade entre aspas, porque a partir daquele dia, libertos onde, como e para quê? Sem emprego, sem terra, sem moradia, sem nada, sem dinheiro, sem nada. E assim, a sociedade brasileira, na verdade, nunca percebeu essa presença da população negra no território, porque a gente percebe que as leis brasileiras, o tempo todo, elas existem para tirar a gente. Igual, em 1837 existia a lei da educação que negro não podia se matricular em escola. Se você for olhar hoje, grande parte da população brasileira, acima de 65 anos, 60, 65, a grande maioria é analfabeta. Não conseguiram ir para a escola, não conseguiram ler e escrever. Em 1850, onde o governo brasileiro ele investe, né, no branqueamento da sociedade, trazendo os europeus para dentro do país. Esses europeus eles ganham terras, né, para eles poderem plantar, eles vêm com a família, né, eles são recebidos, né, com toda uma festa, né.
para organizar a sociedade brasileira, e negro era proibido ganhar terra. Então, negro não ganhou terra que hora nenhuma. E depois vem a lei do sexagenário, um negro, um escravo, a partir de 60 anos, né? É a lei do sexagenário, ele não precisava trabalhar mais, mas acontece que ele não chegava nos 60 anos. Então, assim, a gente percebe que as leis são todas válidas, são tudo pensado, arquitetado, assim, para arrebentar com a população negra. A lei da abolição é a lei mais curta. O governo brasileiro, a estrutura administrativa do país nunca conseguiu fazer nada assim que nos contemple. A base desse país é um país que ele conseguiu acumular riqueza através de escravização de corpos humanos. Um país que acabou com a vida dos índios, matou a maioria dos índios para ocupar o seu território. E não consegue pensar em leis que ajudem essa população. Até hoje a gente vê que a maioria da população é negra, porque uma população que resistiu a quase 400 anos de escravidão. Aí a gente entende também por que a nossa sociedade é muito racista, né? Porque as pessoas acham que a gente ainda precisa aceitar ser subalterno. Os resquícios da escravidão ainda continuam na mente de muita gente e de muitos donos de poder aqui desse país. Porque eles acham que a gente tem que continuar ganhando menos, que a gente tem que ajoelhar para eles, que a gente precisa aceitar todo tipo de opressão e ignorância da parte deles. Porque a maioria da população negra se encontra dentro da cadeia, dentro das favelas. O desemprego do país, 61% dos desempregados são homens e mulheres negras. E assim, quando a gente consegue alguma melhoria, é por parte do próprio movimento negro, é por parte das lutas que a gente trava o tempo todo para conseguir alguma coisa. E a gente ainda é obrigado a ouvir, né? Pessoas brancas virar para nós e falar que cotas a gente está ocupando a vaga deles, o lugar deles. Sem saber que é uma briga nossa, né? Que é a gente que reivindica estar presente nesses lugares. Porque para nós sempre foi muito difícil ocupar esses lugares. Então, o território para nós é muito importante, a questão da terra é muito importante. Estarmos juntos e unidos também é muito importante, porque nos separaram o tempo todo, nos dividiram, tiraram tudo que a gente tinha, a nossa cultura, a nossa dignidade. Então, na verdade, a gente luta por dignidade, sabe? Por direitos. Essa é a nossa luta. Mas ainda existe muita coisa para ser conquistada. Muita coisa, porque as políticas públicas não nos representam, as estruturas administrativas do poder não pensam na gente. Tudo é arquitetado, as leis são construídas, tudo para tirar a gente. Quando a gente vê hoje o sistema da Previdência Social, eu acho que dá para entender muito bem qual que é o público que o governo está querendo ajudar com a Previdência Social. Porque quem que vai sofrer, quem que vai trabalhar mais, na verdade a gente vai passar por uma escravidão contemporânea. Porque nós sabemos que a gente não aguenta, a gente não dá conta de ter que passar pelo que o governo está planejando para nós no futuro. Então, é como se a gente voltasse lá atrás, né, no período da escravidão novamente. E a maioria dessa população que vai ser massacrada, que vai ganhar esse salário mínimo, que não vai ter duas aposentadorias, que vai passar por tudo isso, é a população negra. Nós somos uma comunidade quilombola urbana. A gente já foi rural um dia, né? Só que a cidade veio crescendo, crescendo, e hoje a comunidade se encontra ilhada pelos bairros.
Então, assim, nós sofremos pela especulação imobiliária, que é muito grande em cima das terras. Mas a gente tem uma forma de organizar isso. Nas divisas da comunidade, os parentes é que moram. São parentes para não ter invasão mais para dentro do terreno. E nós temos as pessoas que fazem observação constante, né? Do terreno que nos cabe e que a gente ocupa. Porque no documento que ainda continua no espólio do Arthur, consta que a gente ocupa 6 hectares de terra. Segundo o INCRA, nós ocupamos 14 hectares. E antes a gente tinha hortas comunitárias, só que o bairro polui muito as terras, né, da comunidade, onde a gente tem 2 nascentes super poluídas pelo bairro. E então, muitas vezes, a gente conseguia organizar toda a estrutura da horta comunitária. Aí, na época das chuvas, vinha junto com as águas todo o esgoto do bairro e atrapalhava tudo que a gente tinha organizado. Aí foi indo, as pessoas ficaram cansadas de mexer, né, com a horta, uma vez que não tinha como manter essa organização, ou então tirar, né, o terreno fora desse espaço. Então a gente achou melhor não mexer mais. Então a comunidade hoje ainda tem as hortas de quintais, né, que algumas pessoas conservam. E como a gente é urbano, então a grande maioria compra as coisas fora mesmo, prefere ir lá na verdura e comprar. E aqui dentro da comunidade hoje também a gente já tem pessoas que têm barracão de aluguel aqui dentro. Porque, na verdade, a comunidade ela foi dividida simbolicamente. Por quê? A gente tem um único documento que diz que está no nome do Arthur e dos filhos dele. E então o pessoal da comunidade resolveu reunir, conversar, um membro de cada família, e acharam melhor dividir simbolicamente. Por quê? Existiam vários parentes morando fora que queriam construir aqui dentro. E os irmãos não sabiam certo qual a parte do terreno que lhe cabia. Tinha irmão que tinha parte muito grande, tinha muitos que não tinham nada, tinha uns que moravam aqui dentro, tinha uns que a maioria dos parentes moravam fora da comunidade. Então dividiram simbolicamente. Então cada filho do Arthur sabe qual é o pedaço que te compreende. E dentro da estrutura daquela família, cada família organiza a sua estrutura. Onde vai construir, qual a parte que cabe a cada irmão. Então, na verdade, foi dividido assim. A única família que ainda não fez essa divisão até hoje entre os filhos é a família do Somário, que é o último filho vivo do Arthur. Porque ele tem aquele entendimento de que o pai dele tinha antigamente que tudo era de todo mundo, né? Então ele ainda não dividiu entre os filhos a parte que cabe a ele. Mas quando o neto dele quer construir, ele indica onde que pode ser construído. Então, na verdade, está no seio da família, né? A gente só não tem aquela divisão demarcada onde é a parte de cada um. E tudo que diz respeito às terras, ao patrimônio material da comunidade, aí é chamado um membro de cada filho do Arthur, um membro de cada família para fazer essa discussão. E porque nós temos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que tem toda uma estrutura, né? Nós temos um presidente, nós temos o tesoureiro, os secretários, que responde pela Irmandade. Então, a nível cultural, a nível das tradições da comunidade, responde o grupo da Irmandade, com o presidente e o corpo de trabalho. Agora, no que diz respeito ao terreno, aí chama um representante de cada família para discutir sobre a questão que envolve as terras. E a gente tenta fazer tudo de forma coletiva, em reuniões,
onde conversa e vê o que é melhor para todo mundo. Então, nós temos na nossa oralidade a tradição do respeito ao mais velho. Então, o Somário, ele é o nosso capitão-mor, ele é o patriarca da comunidade. E tudo que vai decidir dentro da comunidade, a gente chama ele para ajudar, dar a última palavra, né? E cada família tenta se organizar entre os irmãos, porque de todos os filhos do Arthur, o único que encontra vivo é o Somário, né? Todos os outros já faleceram. Então, no seio daquela família, os irmãos se reúnem, conversam e negociam entre si. E geralmente os irmãos mais velhos é que têm o comando para ajudar a família a pensar e decidir as coisas. Então a gente tenta levar nesse tipo de organização, mesmo sabendo que tem pessoas aqui dentro da comunidade que pegou a parte que compreendia a ele, né, que no caso seria neto do Arthur, né? O pai morreu, aí os irmãos dividiram a parte que compreendia ao pai e construiu o barracão de aluguel. E aluga, né, para pessoas morar aqui dentro da comunidade. E nós temos também vários netos de Arthur, que já tinha casa fora, morava fora. Aí quando a família dividiu a parte que compreendia a família, aí fez a casa aqui. Como não mora aqui, e sempre, como a gente mora no espaço urbano, sempre tem gente procurando moradia, procurando casa para alugar, aí as pessoas acabam alugando, uma vez que moram fora daqui, entendeu? Então, hoje em dia, não é muito o caso que a gente tem um ou outro, mas nós temos. Olha, a maioria das pessoas vê de forma estranha, né? Quando aluga para um congadeiro, ainda fica melhor ainda, né? Porque houve caso aqui de família de congadeiro vir morar aqui dentro e participar, né, da cultura junto com a gente, tudo direitinho. Mas existem pessoas que não conhecem, que não entendem quem é a gente, que não sabe, e fica de longe, sabe? Mas mora de forma tranquila no meio da gente. A gente assim nunca teve problema com ninguém em relação a isso. E muitos acabam se inteirando da cultura, da vizinhança e morando junto com a gente também de forma coletiva. Mas a gente já não chama essas pessoas para nenhuma discussão, porque está fora, né, do nosso controle. E como mora de aluguel, então é outro departamento. Né? E são poucos casos também, então a gente, quem que é dono daquele barracão é que vai administrar aquilo. Olha, acontece de tudo, sabe? Porque a comunidade, ela está num espaço onde é como se fosse um espaço de rota. Porque os bairros vizinhos passam por dentro da comunidade, transitam muito aqui dentro, tanto na passagem pedestre como de carro também. E a comunidade, ela está no meio de duas BR. Se você vai para lá, você alcança a BR, não sei se é 040. Se você vai para cá, você pega a BR 262. E tem uma outra que dá acesso a Esmeralda. Então, uma pessoa arruma um problema lá do outro lado, atravessa a comunidade, fugindo para o lado de cá. Se ela quer alcançar a BR de lá, ela atravessa a comunidade, entendeu? É como se a gente estiver num caminho de rota. E já aconteceu também de pessoas roubarem na vizinhança e vir esconder aqui dentro da comunidade. Porque como a comunidade ainda tem espaço de reserva natural, então a gente ainda tem espaço de reserva aqui dentro, né? Como se diz, espaço onde tem mato, né? Onde dá para esconder. Então isso acontece também de vez em quando, da polícia vir invadir as casas, a comunidade, para procurar algum foragido que se esconde aqui dentro. Então isso acontece também. E também a rota da passagem também, que é o tempo todo. É tanto que a gente só tem essa rua principal que fica aberta ao público. As outras ruas que davam acesso ao bairro, a comunidade teve que fechar. Porque
porque era dia e noite, sabe? Trânsito de moto, de carro, atravessando de um bairro para o outro. Aí foi cortado das ruas e ficou só essa avenida principal, né? A rua principal, que é a Rua da Capelinha, que atravessa de um bairro ao outro. A dinâmica da comunidade é essa mesmo. As reservas naturais da comunidade, onde tem a nascente, tem uma reserva. Aqui em volta do campo tem uma outra reserva natural. Aí, no caso, não pode mexer, a gente mantém as árvores, as plantas. Porque aqui existe uma poluição muito grande, sabe? De queimadas, o pessoal queima muito lixo, queima muito capim, por ter ainda espaços sem moradia, é que o pessoal costuma fazer muita queimada. Aí a gente mantém algumas áreas reservadas dentro do terreno da comunidade. Muito bacana, assim, no período de festa, porque todo mundo tem uma obrigação na comunidade, cada um já sabe a parte que ele cabe, né? Esses enfeites, tudo que a gente faz aqui é de forma coletiva. Tem os grupos de trabalho, que seja um grupo pequeno ou grande, mas tem. Então tem a equipe da cozinha, tem o pessoal que trabalha na cozinha, a equipe dos enfeites, a equipe da limpeza, e o pessoal que fazem parte das danças, né, dos grupos, das músicas, das danças, o pessoal que faz parte da organização, das compras. Então tudo é feito em grupo. E a gente sempre começa a organizar a comunidade um mês antes da festa. Então os homens já começam a limpar, fazer as capinas, sabe? Limpar as ruas, pintar os meio-fio. E sempre a gente chama nas reuniões, chama de forma coletiva para todo mundo participar, né? Mesmo sabendo que às vezes a pessoa não vai, ou às vezes o grupo é pequeno, mas sempre tem algum que puxa. E nós, mulheres, sempre estamos juntas no meio, sabe? A gente sempre ajuda a puxar, a incentivar, para a gente manter, sabe, essa organização. Boa noite. Então, assim, a gente sempre faz isso de forma coletiva. Apesar de que, mesmo tendo um grupo pequeno, mas sempre tem alguém no comando, alguém puxando, para que aquilo ali aconteça, para que a gente não deixe de fazer. E os jovens, porque tem muita gente que trabalha também, né, não tem condição de ajudar muito. Mas mesmo assim, eles sempre marcam um horário à noite, sabe, ou de manhã, e sempre dão um jeito para poder chegar junto para ajudar a organizar. Aí o tempo todo é assim, sabe? Tem a equipe da cozinha, as mulheres se organizam, se movimentam, sabe? Para ajudar também. As crianças também ajudam. Então, assim, o tempo todo a gente faz assim. E tudo que a gente vai fazer também, a gente vai ensinando para as crianças. Às vezes costuma vir gente de fora também para pesquisar, para conhecer a comunidade. Aí acaba também se inteirando junto com a gente, ajudando. Tudo que a gente vai fazer também as pessoas ajudam. Então, assim, o coletivo é muito forte dentro da gente. Assim, quando a gente vai organizar as coisas. Porque a gente reza de forma coletiva, né? Os grupos saem de forma coletiva. Então, o tempo todo a gente trabalha dessa forma. Aqui, nós que fazemos parte da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, a maioria são católicos. Mas hoje nós já temos na comunidade evangélicos, umbandista, candomblessista. E mesmo a pessoa se tornando evangélica, como somos todos parentes, no período de festa a pessoa vem ajudar. É claro que ela não vai fazer parte dos momentos sagrados e religiosos que compreende a Irmandade, né? Mas ajuda na cozinha, ajuda na limpeza, vai catar um feijão, vai descascar um alho. Então, assim, de todo jeito a pessoa ajuda, entendeu? E a mesma coisa são as outras religiões. Sempre tem... todo mundo se une para ajudar. E tem aqueles grupos também, por exemplo, eu fico na arrumação, na organização. Boa noite. Boa noite.
Aí eu chamo, sabe, o pessoal que tem mais queda para esse tipo de trabalho, para me ajudar nisso. Agora tem uns que viram para mim e falam, ah, não, me manda fazer qualquer coisa, mas não manda fazer uma flor. Né? Ah, eu prefiro ir para a cozinha, eu prefiro ajudar na picar verdura, mexer nas panelas. Então, nesse caso, aí essa pessoa vai fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Sim. Aí é tudo assim, mais ou menos, organizado em grupos mesmo. Para mim, no meu entendimento, é mais ou menos o que a gente vive aqui. Que eu acho que a gente tem um privilégio muito grande, sabe? Eu acho que a gente tem que agradecer o Camilo e o Arthur todos os dias, por eles terem tido essa ideia maravilhosa de organizar a família e manter todos unidos. Porque senão a gente não teria resgatado essa cultura. A maioria estava na favela, estaria mortos, sabe? Desempregados, passando necessidade. Então, assim, quando o povo negro sai da abolição da escravatura, ele sai, quem pôde unir, uniu, sabe? Quem pôde ficar junto, ficou. Porque eu acho que isso é que foi o mais importante disso tudo. Então, a terra comum para nós, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida, porque a gente já traz isso da nossa ancestralidade, né? Do povo africano, que eles viviam em comum, né? Dividiam. E a comunidade manteve isso durante muitos anos, né? Porque as festas elas eram feitas através de doações, né? Cada um doava uma coisinha, um doava um arroz, um doava um óleo, um doava uma coisa, e assim que se fazia as festas. Então a gente já traz isso nas nossas práticas, sabe? E aqui na comunidade a gente se une para tudo. É uma oração que precisa ser feita. Às vezes uma pessoa vai fazer uma cirurgia ou está passando por um problema, aí ela pede, sabe, para rezar boa noite. Aí a gente se reúne para ajudar essa pessoa com as orações. Acontece algum problema, todo mundo chega a dar um conselho, os mais velhos. Eu acho que é uma forma de manter, sabe, esse entendimento e essa coletividade. E dentro das famílias de raiz africana, então, o coletivo eu acho que é tudo que a gente precisa manter e resgatar com a gente. Porque é o que nos une, é o que nos resgata e é o que nos ajuda a sobreviver, né? Diante de tanta falta de justiça, de tanta falta de entendimento, né? Tanto do poder público como das pessoas também, né? Porque a gente percebe que o tempo todo queria nos separar, nos dividir, mas a gente ressignificou, a gente refez essa tradição, refez essa cultura e nos mantemos unidos, né, o tempo todo. Então isso é de extrema importância para nós.